qualquer que seja a cor que a gente tenha, quer sejamos de origem Kikongo, Ambundo, Choco, etc, etc, de repente passamos todos a ser Museque. Mas quando nós olhamos para o Museque e dizemos, aquilo é Museque, é porque nós estamos ainda com aquela memória que vem de há muito tempo, que é a terra do outro lado da fronteira, que é a terra dos pretos. Ok? Mas, ponto número 1, o que eu aprendi? Que Museque só existe em Luanda. Só. Porque a província do Reino do Ndongo é aqui. Portanto, na Willa não há Museque, há outro nome, qualquer que seja. Não é? Mas Museque é só aqui. Ok? Esta foi a primeira grande lição que eu aprendi. A segunda lição que eu aprendi em relação ao Museque foi a forma como o desenho da cidade estragou o valor que a terra do Museque tinha para a sua gente, para o seu povo. E vou-vos dar um exemplo. Nós estamos aqui debaixo da Mulemba, né? E esta rua que está aqui está a estragar o nosso lugar, o nosso espaço. Por quê? Barulho, confusão. O Kusunguila, não é? Como a Cecília dizia, não se consegue mais. É preciso silêncio para ouvir os nossos mais velhos. É preciso deitar na terra, de costas para o chão, não é? Quando se põe este pavimento aqui, não é? Significa que eu aqui não posso fazer um óbito, porque eu tenho que acender o fogo onde eu vou fazer a canjica em cima da terra, não é em cima do pavimento. E nós só aprendemos isso quando vamos estudar um pouco, e são muito poucos aqueles que têm a grande sorte, a grande honra de aprenderem isso todos os dias com seu pai, com a sua mãe, com os seus avós. Eu não tive essa oportunidade, eu tive que estudar isso, ok? E por que nós temos que estudar isso? Porque se nós imaginarmos agora um bebê, né? E colocarmos portanto, eu vou falar de mim, ok? Vou falar do Nelson, todos que estamos aqui, nós temos hoje 20, 30, 50, 100 anos. Mas nós crescemos, nascemos, aprendemos a andar, aprendemos a escrever, fomos à escola. Então nós temos aqui uma linha do tempo, ok? Uma linha do tempo. Do momento em que nós nascemos até o momento em que o Pai vai nos levar, ok? Imaginem que alguém corta a linha do vosso tempo. E que alguém diz que vocês vão sair de quando tinham 4 anos e vão aparecer já com 35. O que vai acontecer? Vocês vão perder 20 anos. E o que vocês teriam aprendido, ou o que acontece durante esses 20 anos? Vocês aprendem a ficar em pé, vocês aprendem a falar, vocês aprendem a escrever, a ler, a ir à escola, vocês aprendem a ter amigos. Vocês não podem sair, nenhum de nós pode sair de 2 anos de idade e de repente acordar com 30. E a grande herança, maldita, 1000 vezes maldita, que a escravatura e que a colonização fizeram conosco, foi terem-nos tirado este tempo em que nós podíamos aprender a ficar em pé, a ler, a escrever e a crescer naturalmente com todo um percurso natural de construção de identidade. Nenhum de nós sabe como é que nós devemos chegar aqui ao pé da Mulemba. O Nelson não está a brincar. Ninguém deu de beber aos santos. E provavelmente o santo disse, não, corta já a luz, esse pessoal aqui está a chegar sem respeito, portanto vamos chamar a atenção, né? Eu não sei se é isso, mas o facto é que durante este tempo todo nós perdemos esta nossa adolescência, esta nossa infância. Nós não nos lembramos como povo, né, daquilo que é a memória dos nossos ancestrais. Quem nos ensina a falar é a nossa mãe, o nosso pai. Então nós perdemos esse contato com a nossa mãe. Quem é a nossa mãe? É a Mulemba. São os nossos ancestrais. Ok? A Mulemba não existe só em Angola. Eu estive no Brasil há pouco tempo para uma conferência muito importante sobre a africanidade. E não sei se vocês sabem, não é? Mas a União Africana
reconhece como povo africano todos aqueles que nascem no continente e todos aqueles que estão na diáspora. Portanto, quem foi imigrado para o Brasil, para Portugal, quem foi como escravo e todos os seus descendentes lá estão. Portanto, a nossa grande africanidade. E quando eu cheguei ao Brasil, a Salvador da Bahia, não sei se vocês conhecem, mas quem algum dia tiver a oportunidade de viajar, não vá para Portugal, vá para a Bahia, vá para a Jamaica. Porque quando vocês chegarem lá, aquilo que se come, aquilo que se bebe e a maneira como se dança é igual. Vocês quando virem vatapá no prato, vocês vão dizer calulu. Né? Quando vocês virem as pessoas a dançar ou quando virem a dançar capoeira, vocês vão olhar e vão dizer kazukuta. Até a maneira como eles batem os batuques, né, os tambores na altura dos óbitos é igual. Ou seja, nós estamos em muitos lugares neste mundo. E o que aconteceu no Brasil com uma coisa chamada Pedra de Xangô? Xangô, para além de ser um orixá, é também uma derivação de Ixi-Angola, ou seja, a terra de Angola. E os escravos, quando fugiam das fazendas, não é, eles iam para os chamados quilombos, não é, no Brasil, e eles reconheciam que estavam perto do quilombo quando viam uma pedra de Xangô. E a pedra de Xangô é um monolito, ou é às vezes até uma construção feita com várias pedras, que os homens, os que fugiam, né, deixavam marcados no caminho. A pedra de Xangô, que a mais antiga que existe na Bahia, tem cerca de 300 anos, ou uma coisa assim do gênero, não me lembro bem da data, e existe muito próximo da cidade, assim como está a Mulemba. E o que os urbanistas do Brasil, da Bahia, e não é uma questão de racismo, mas sim de identidade, brancos, aqueles que nós vimos mesmo nas novelas, né? Porque quando nós vemos as novelas do Brasil, quem aparece são os brancos mesmo, ok? O que eles fizeram com a Pedra de Xangô? Exatamente o que os portugueses fizeram com a Mulemba, passaram uma estrada à frente. E se vocês forem ver no Facebook, na internet, procurem só Pedra de Xangô, vocês vão ver não só uma estrada a passar pela frente da Pedra de Xangô, como também projetos de condomínios. Ou seja, acaba completamente com a religiosidade que o lugar tem. Termina. Mas quem são as nossas mais velhas que vêm para aqui? O Sunguila aqui não dá mais. Não se consegue, tem barulho, não tem silêncio. E então, estas realidades que eu fui identificar quando fui estudar, eu tenho a obrigação de vos passar em todos os momentos em que eu esteja na posição de transmitir o meu conhecimento. Eu digo isso todos os dias aos meus alunos e faço esta chamada à nossa valorização, porque o trabalho que todos nós estamos a fazer, o Vemba, o Musec Smart, passeando pelos lugares, é exatamente para que nós façamos o quê? Costuremos essa linha do tempo. Voltemos a aprender, vamos nos pôr de pé, vamos aprender. Conseguem me ouvir? Não sei se mais ou menos. Já está. Temos que aprender a costurar outra vez essa linha do tempo para que o Musec, não é, pertença à nossa memória como as terras do reino do Ndongo, como a terra dos pretos, como nos disseram. Somos pretos mesmo, não quero saber qual é o nome que me dá, um preto verde às pintas. Isso é o nome que tu me dás, não é aquilo que eu sou. Ok? Porque aquilo que eu sou é a Ângela. É a Ângela, filha do Rui, neta do André, né? Descendente de Mingas, de Moharimes, de Quanhamas, de Umbis. Isto é o que eu sou. O que os outros me chamam, a partir do momento em que me influencia, faz com que eu perca metade do que eu sou. Eu não sei falar quimbundo. Sabem por quê? Não é porque agora estou armada e não sei falar quimbundo, mas é porque em 1930 os portugueses fizeram uma lei que se chamava o Estatuto do Indígena. Era lei, minha gente, não era mais ou menos, ok? E esse estatuto dizia que as pessoas, para terem direito à água, luz, para serem cidadãos, precisavam de ser
assimilados. E o que era ser assimilado? Era não cultuar os seus hábitos e costumes. E os nossos avós, estou a falar da minha avó, mãe do meu pai, Antônia, ela não ensinou quimbundo aos seus filhos. Meu pai percebe muito bem quimbundo, todos eles, Amélia, falecida, André, todos, mas eles não falavam fluentemente. Eles eram proibidos de falar quimbundo em casa, por quê? Porque quando chegassem à escola, iam falar com sotaque. E Deus nos acuda de alguém chegar à escola, falar com sotaque, porque o professor português ia dizer logo que estava a precisar de um cozinheiro em casa e que não estava para ensinar pretos. Verdade ou mentira? Era assim. E o meu pai não aprendeu, aliás, não é fluente em quimbundo. O meu pai não é um bom exemplo, porque o meu pai é o mais velho. Mas o meu tio André, que compreendia muito bem quimbundo, não sabia falar. E o que acontece com o filho dele? E de repente, avô, pai e filho, aqui já se perdeu completamente o quê? A língua. Isto, eu quando olho para, às vezes, alguns discursos dos portugueses, não, temos que andar para frente. Sim, mas temos que andar para frente com a nossa bagagem, porque eu não posso viajar sem as minhas biquatas, não posso. Eu não posso chegar a nenhum lugar sem saber de onde é que eu vim. E isto, na ciência, na filosofia, tem um nome pesado, chama-se epistemicídio. Epistemicídio é matar a cultura dos outros. E foi aquilo que nos fizeram. Mas nós ainda temos a nossa intuição, o nosso ambiente, a maneira como nós vivemos, a maneira como nós cultuamos os nossos mortos, né? Isto é ainda a nossa memória, a nossa intuição, mas não chega, ok? É preciso trazer todas as informações possívees para que nós, em algum dia, consigamos nos apropriar do nosso patrimônio. Eu, arquiteta, a minha cabeça está já a pensar num projeto que impede o trânsito, faz um túnel aqui embaixo, abre isto, parque, já estou a falar porque está aqui a diretora do patrimônio, que é para fazer o Parque da Mulemba. Pronto, o Parque da Mulemba, então abre já isso, muda para outro lugar, cabos de alta tensão a passar em cima da Mulemba, mas isso é verdade. Isto é aquilo que se chama arquitetura ou urbanismo hostil. É quando o desenho urbano desrespeita o lugar. E estas coisas, estes acontecimentos, nós temos consciência, nem sempre temos a noção, não é, de como é que isto funciona, mas quem construiu essa estrada sabia muito bem o que estava a fazer, sabia. E nós hoje temos que dizer que nós sabemos o que eles fizeram. E que aquilo que nós vamos fazer daqui para frente é recuperar aquilo que eles nos roubaram. Eu fico por aqui, minha gente, espero ter passado um pouco. Eu emociono-me com essas conversas, daqui a bocado já estou aqui em pé a fazer um discurso político, mas isto não é um discurso político, é uma abordagem cultural. Muito obrigada pela palavra, muito obrigada por me terem dado aqui este estatuto. Estou mais velha aqui, não é? Quer dizer, esta elevação, isto é memória. Porque quando vocês nos dão esta ligeira elevação, 20 centímetros, vocês estão-nos a respeitar. Estão a dizer que a nossa palavra vai até vocês como pessoas que estão a contar algo, a passar conhecimento. E muito obrigada por essa honra. E eu espero que aquilo que eu vos tenha dito, vos tenha tocado. Espero ter transmitido um pouco do meu conhecimento para vocês. E estamos juntos. O que quer que vocês precisem, em qualquer momento, eu estarei sempre perto de todos vocês. Obrigada. Eu preparei aqui umas breves palavras, porque não sabia bem como seria a conversa. Mas é interessante que quer o Nelson, quer a arquiteta, quer a Ângela, levaram a atenção para um dos projetos que começou muito depois no Instituto do Patrimônio Cultural, que é a investigação ou estudo do patrimônio imaterial. E eu tive a sorte de
começar com o projeto piloto de investigação sobre o património imaterial e notar com os estudos que fizemos com a Unesco, portanto, só para explicar melhor, portanto, nós temos monumentos classificados, que eram edificados, prédios, igrejas, desde a era colonial, mas não se classificou ou não se olhou para o lado espiritual, para o lado imaterial do edificado. E é o que os colegas estiveram aqui agora a dizer. Não, nós quando começamos com a Unesco, fomos fazer o projeto piloto na ilha de Luanda, que estudamos a rebita, o gênero de música e dança rebita. Mas ao longo do processo, tanto aquilo foi basicamente uma formação que eles deram-nos, e durante a formação então fizemos o levantamento da rebita. Mas eles não desassociaram em momento nenhum o edificado, portanto este espaço, o espaço em que estamos, da música, do gênero. Por quê? Porque a música é intangível, ninguém pega, nós ouvimos os sons, mas não se pega, né? Nós dançamos aqueles passos, nós agarramos o bailarino. E então nós precisávamos de fazer esta busca pelo patrimônio imaterial e classificá-lo. Mas pela conversa, se estivermos atentos, não existe o edificado, o material sem o imaterial, que é esse sentimento de pertença, que é a língua que a arquiteta estava a dizer. Nós, ao falarmos o quimbundo, eu estou a falar, mas não pego nas palavras. Então o imaterial foi sempre foi deixado ao lado, e nós hoje no Instituto do Patrimônio Cultural notamos que para preservar o patrimônio edificado ou o imaterial na forma de expressões culturais, nós temos que pegar nestes sentimentos, olharmos para a oralidade e fazermos com que então se preserve. Porque eu estou em crer que muitas das pessoas que moram e passam por aqui não conhecem a história do local. E esta história só pode ser contada através da oralidade. São os nossos mais velhos que têm que contar. São os nossos livros, que muita da história não foi escrita. E então nós perdemos a nossa história. Nós não valorizamos alguns sítios, alguns monumentos, porque não conhecemos a história. Não temos este lado sentimental das coisas, e por isso estamos a perder muito do nosso patrimônio. Nós assistimos a demolição de muitos edifícios porque não se valorizou a própria história daquele edifício. Portanto, o que é que aconteceu ali? Porque muitas das vezes, e isso eu convivi muito com a minha mãe, graças a Deus, foi do MUSEC, e a minha mãe contava-nos histórias que tu quase conseguias reviver. A minha mãe era do Marçal, e ela, ao contar as histórias e as músicas começaram, o samba, apesar de ter a história de Banza Congo, de ter muita influência do rumba do Congo, que agora estamos a ver que o rumba do Congo tem origem em Banza Congo, mas o samba veio do norte, mas aqui começou onde? No MUSEC, começou no Marçal, no Sambizanga, Rangel. Os nossos maiores bailarinos são desses bairros designados MUSECs. E quando ouvi quer a Ângela, quer o Nelson a falar, lembrei-me da farinha MUSEC. Depois temos que ver qual era a origem, porque eu sei que é do MUSEC, né, da zona em que chamam MUSEC a caminho, tanto Luanda, sim, Luanda, Cachito, para Kisama, é Catete, é naquela via, a farinha MUSEC é daquela via, e ali chamam mesmo MUSEC, ali é um bairro, sim, e a farinha MUSEC é dali. Mas nós precisamos de conhecer a história, precisamos saber o porquê, para podermos preservar. Usamos todos a farinha MUSEC, chamamos de farinha MUSEC, mas nunca paramos para pensar, mas porquê deste nome?
E agora a arquiteta Ângela fazer essa incursão, nós podemos ir rebuscar nós começamos também com um projeto de irmos às universidades, fazermos a apresentação do património imaterial por força de uma convenção da Unesco de 2003, que é a Convenção para a Salvaguarda do Património Imaterial, porque chegou-se à conclusão que não é possível nós protegermos o nosso património, nesse caso, protegermos o edificado, protegermos as nossas músicas, sem preservarmos os conhecimentos à volta deste património. E então é interessante que nessa busca do património, da salvaguarda, nós temos, falo por caso específico de Luanda, nós temos que reviver no Musec, porque a nossa história começou sim no Musec. Os outros bairros que surgiram a posterior, em Gombota, Maiangas, mesmo a Maianga era um Musec. Então foram, como disse a arquiteta, foram arrastando, mas é preciso nós ouvirmos, nós temos que revisitar a oralidade. Estamos a perder muitos mais velhos, mas é preciso nós nos sentarmos. E eu estou-me recordada quando o arquiteto Vemba foi ter comigo. Eu disse que sim, era possível ele ainda pegar nos mais velhos do Sambizanga, nos mais velhos do Kazenga, e para que eles contassem a história, contassem como é que Luanda cresceu. Porque senão não é possível. E é isto que nós temos que passar para as nossas gerações futuras, para os nossos filhos, os nossos netos, para que não se perca a nossa identidade. Porque nós agora, muitas das vezes, e nós ficamos, o Nelson disse que nós não vamos para as províncias. Eu lamento muito, que eu sou de Luanda, mas meu esposo é de Malange. Eu não consigo levar os meus filhos a Malange primeiro, porque eu não tenho familiares. O meu marido já não tem, quase todos vieram para Luanda e eu não tenho. O alojamento é caríssimo. Eu fui 4 ou 5 vezes a Malange. Uma das vezes fui com uma delegação do Ministério do Turismo e nós tivemos que pedir que eles assumissem o hotel, porque a diária, o subsídio que é dado aos funcionários agora foi alterado, eram 18 mil kwanzas. A diária no hotel eram 23 mil kwanzas. Se eu pagasse, o hotel não comia. E nós fomos ter com os responsáveis do turismo e hotelaria, eles assumiram as noites, a hospedagem, e nós pagávamos a alimentação, que não é possível. Se eu levar os meus filhos, quanto é que eu tenho que pagar? E o que é que acontece quando nós vamos para o exterior? Normalmente, nós temos familiares. É um ou outro país em que o angolano não tem família. E daí nós às vezes assistirmos a maior parte de nós a irmos para Portugal ou para o Brasil, porque temos familiares, temos onde dormir, vamos gastar menos. Pode o bilhete, e até o bilhete não fica assim tão, porque se apanharmos as promoções, o bilhete para Portugal ou para o Brasil, às vezes ficam mais baratos para Angola. Então, só para ver que muitas das vezes o desconhecimento da nossa história é que nos faz cometer erros, e erros gravíssimos, que nós já estamos a pagar. Porque não sentamos com os nossos mais velhos, nós e não percebemos a língua, porque muitos mais velhos, ao falarem em Quimbondo, Kikongo, nós não percebemos, então ignoramos e dissemos que é Matumbo, e logo perdemos alguma da biblioteca viva que são estes mais velhos. Então, se nós quisermos, de facto, preservar o nosso património cultural, nós temos que unir o material ao imaterial. Não tem como. Nós temos que fazer essa busca. Nós temos que revisitar os museus, os museques, para... Ainda existem mais velhos nos nossos museques que nos podem dar ideias de como foi o desenvolvimento, como cresceu. Porque eu estou lembrada que a minha avó, a mãe do meu pai, era do Barro Operário. E o Barro Operário, na altura da minha avó, ainda... Eu já tenho uma idade que ainda apanhei a independência, apesar de pequeno. O Barro Operário não era o que é.
O Barra Prado não era. Era um dos museques que eu dizia que era um museque fino, né? E agora, pelo amor de Deus, o Barra Prado até dá medo. Porque meia volta tiram o asfalto, mas não repõem. Foi muito depois que nós estragamos o Barra Prado. Nós estragamos alguns bairros que podíamos até considerá-los museques, mas não estavam no estado em que está. E eu, pessoalmente, isso falo não enquanto diretora do Instituto Patrimônio, mas eu acredito que por desconhecimento da história, nós temos estado a perder e a ver o nosso patrimônio a perder-se, a ser degradado. Por isso, eu apelo, tem muitos jovens aqui, gostaríamos que tivéssemos mais, mas por força da pandemia também não é possível, mas nós fazermos atividades deste gênero com jovens e passarmos algum do testemunho que ainda é possível passar para que possamos recuperar e aí sim estarmos a falar realmente de salvaguarda ou preservação do patrimônio cultural. Muito obrigada. Ok, eu começo por definir de forma generalizada que o patrimônio cultural é tudo aquilo que possui importância estível, como acabamos de ouvir há pouco tempo, ou ser intangível. Nesse caso, já classificado, as igrejas, os edifícios antigos têm um certo valor histórico. O local onde nos encontramos possui valor histórico. Falou-se também dos xinguilamentos. Nós aqui de Cacoaco, a festividade de Cacoaco, do São Pedro, temos lá no Quifangondo a igreja católica erguida na vila de Cacoaco. Tudo isso vai fazer parte do nosso patrimônio cultural. O ponto principal é na sua relevância. A doutora disse muito bem quando fez o trabalho com a Unesco, e graças a Deus já temos hoje como Banza Congo, como patrimônio universal, assim posso classificar, mundial, e claro, tem trabalhado para muita valorização. Eu quero deixar aqui bem claro, não existe sucesso no turismo sem a valorização de um determinado povo. Presta atenção, se o povo não consegue valorizar-se, não vai ter sucesso no turismo, esquece. Nós angolanos, com os brasileiros, vamos falar cara, gente. Com os portugueses, o povo vai para Portugal. Nós temos a tendência de mudar o sotaque dependendo do povo ou do indivíduo que está a falar conosco. Enquanto que o brasileiro no Brasil vai ser sempre brasileiro. Em Angola vai ser sempre brasileiro. O português vai ser sempre português aqui, vai ser sempre português em Portugal. Nós somos flexíveis a essas alterações. A doutora explicou muito bem da imposição que recebemos, muitas vezes fruto da imposição. Mentalmente estamos desenhados em que o nosso não tem valor. Se não conseguimos valorizar, nós como cidadão, aquilo que é nosso, a nossa cultura, a nossa identidade, não tem como tornar isso rentável. Em que põe numa vertente econômica, porque o tema foi a importância do patrimônio cultural e a sua contribuição econômica para o local onde ela encontra-se, parafraseando. Então, nós temos aqui esse ponto. Para termos uma noção clara, a Espanha, em 2017, isso pela Forbes do Brasil, recebeu 82 milhões de turistas. 82 milhões de turistas. Quanto é que cada um dos turistas contribui para aquela economia? No geral foram 87 bilhões de dólares.
O nosso PIB atual é de 105, 103 bilhões de dólares. Só em turismo a Espanha fez 87 bilhões de dólares. Se formos para classificar um pouquinho, fiz um trabalho básico das 5 economias com um grande percentual do PIB em relação ao turismo. Não tem como não classificar isso. Temos a Espanha com 11%, Portugal com 9,12%, México com 8,6%, a Islândia com 8,4% e a França com 7,1%. Mas em termos de valores monetários, algo chama muita atenção, que é os Estados Unidos. Estados Unidos, o peso do turismo são 2,tal%. No entanto, em termos de liquidez, dinheiro real que entra na economia, são 210 bilhões de dólares. 2 vezes o que o nosso país faz. Pegamos o dinheiro todo do petróleo, para ser bem mais claro, o dinheiro que todas as outras indústrias vão fazer não chega ao que a América faz no turismo. O americano valoriza a si mesmo. Eu tive o privilégio de fazer a formação, lá fiz aqui na Lusíada, depois fiz a formação lá. O americano valoriza, se o brasileiro valoriza-se, ele sabe o que ele é, ele acredita, eu sou o melhor, eu sou o the best. Ele diz, eu vou conhecer a América e depois o resto do mundo. Como é que nós nos valorizamos? Ele está disposto a gastar no seu mercado interno, a aplicar no seu mercado interno, a ir visitar os lugares internos, porque os lugares são aquilo que é a valorização da história, da cultura. Desde cedo, aquilo é ensinado. Desde cedo, uma das coisas que eu percebi da história deles, a história vai sempre atualizando. Essas eleições, daqui a 5 anos, já vão estar nos livros de história. E nossa história para. O que é que os outros já fizeram? Parece que a história parou ali, nada tem acontecido. Há grandes momentos, houve grandes eventos, houve grandes conquistas do nosso país. Então, isso também deve fazer parte da atualização da história. Eu vi algo, hoje parece brincadeira. Eu posso dizer em inglês, I'm a Google. O Google, nós sabemos o que é o Google. Toda a gente vai no Google, mas ele vai ter Google por quê? Porque a partir do momento que o Google passou a ser muito utilizado, tornou-se um verbo. Google, eu estou a pesquisar. Pode ser não muito usado, mas vai fazer parte do inglês contemporâneo. I'm Skyping, estou a fazer, I'm Zoom, estou no Zoom, toda a gente está a usar. É atualização contínua. E nós vamos dizer são palavrões, não funciona. Eles valorizam tudo. Os europeus valorizam, registram na Itália. O meu primo disse, Cruma, aqui nem qualquer pessoa que pode chegar mais e dar aulas de samba, porque um grupo italiano patenteou, valorizou algo. Nas escolinhas de samba lá. Nós aqui, o que é que registramos? Por isso é que, em termos, vou dizer um pouco, o valor imaterial, eu disse muito bem a doutora, tem muito peso. Por isso é que em mercado financeiro, fugindo um pouquinho, o americano chama de títulos security, algo seguro. É intangível, mas é meu. E nós perdemos muito isso. A cultura é intangível. Eu disse muito bem, Estados Unidos 210 e a Espanha 82 bilhões. Angola, nesse exato momento, a nossa economia está aí em 30 milhões de dólares, 20 e tal milhões de dólares. Quer dizer, se nós dividirmos o ganho do turismo nacional pela população, vai chegar 99 cêntimos, nem $1 por cidadão.
E 70% do nosso turismo, isso com base ao Jornal Expansão, é realizado por quê? Pelo turismo local. Porque foi muito bem dito há pouco tempo que é muito mais econômico eu fazer o turismo no exterior do país do que aqui. Aqui é muito caro. Você vai, um amigo casou, ele disse, epá, eu vou para Santo Tomé. $1.000 em Santo Tomé, ele utilizou. Ele disse, eu viajei para as ilhas, né? Santo Tomé, e jurei nos melhores hotéis de Santo Tomé, ainda dei gorjetas à vontade e sobrei com um troquinho. Com $1.000. Aqui é possível fazer isso. Não vamos brincar. Não tem como. É uma cadeia toda. Nós queremos valorizar. Vamos valorizar uma determinada região. Ficamos a ver o caso do Covid-19. Só a Expo, quanto é que isso afetou no PIB da Espanha? Às vezes, os eventos na Europa, quanto isso reduziu o PIB, a receita? Isso é uma cadeia de valor. O táxi vai ter receita, vai faturar. Os hotéis vão faturar, os guias turísticos vão faturar, os restaurantes vão faturar. Isso é uma cadeia de valor, é o dinheiro a circular entre o povo. Se nós não tivermos isso, nós olharmos bem para esses pontos de valorização primeiro, como angolano, ter noção do que eu posso fazer por Angola, que isso é meu e que isso tem valor, isso tem importância, não vai funcionar. Eu digo, tudo começa pela valorização. E a melhor via para que isso possa tornar-se realidade são as escolas. Eu acredito que as escolas, porque aí é onde os meninos vão começar a aprender o ABC e vão aprendendo a valorização das coisas. Vão aprendendo. A doutora Minhas também explicou, por exemplo, aqui temos em Cacoaco, vamos dar exemplo, a nossa salina. Eu aprendi na primeira salina, Ana, a salina desapareceu. O Tito, que era mais pequeno, outra não, Uqua. Onde mais as salinas? Não existem. Isso tem, quer dizer, aquilo não era só salinas em si, mas tinha um impacto histórico. E depois a estrutura da zona, nós sabemos, quem de Cacoaco sabe que aquilo é uma linha de passagem d'água, nem pode se construir nada ali, pelo menos preserva-se isso. Vou parar por aqui, né? Depois vou poder dar continuidade. Obrigado. Eu esqueci-me da sinalética que o Nelson falou. Nós temos muitos problemas com as sinaléticas e eu acredito que, por isso é que eu falo sempre em conhecimento, porque as administrações municipais é que deveriam fazer esse trabalho. Às vezes olhamos muito, por exemplo, se dissermos é um monumento, o Ministério da Cultura não pôs lá a sinalética. Não é o Ministério da Cultura, agora Turismo e Ambiente, que tem que pôr a sinalética aqui, a indicar ali na estrada que aqui é a Mulemba Xangola. Não. Então, a administração municipal tem que funcionar. Nós conseguimos, por força da inscrição de Banza Congo, que houvesse sinalética. E mesmo assim, em Banza Congo, ainda há déficit de sinalética de alguns monumentos. Mas onde é que está a administração? Então, é um bocadinho responsabilizar quem deve fazer os trabalhos. E às vezes nós assustamos-nos em falar em público, assustamos entre aspas, sabemos que às vezes depois puxam-nos as orelhas, mas é preciso responsabilizar as pessoas. E é triste. Eu também, por acaso, tenho utilizado essa via, mas tive que perguntar, porque eu cheguei ali e disse, acho que já andei demais. Mas o senhor disse, não, é só mais um bocadinho. Porque não há nada a indicar. Não há. E é triste. Nós não temos, por exemplo, aqui, eu estive a falar com o arquiteto sobre a igreja aqui do Santo Antônio, que é uma arquitetura belíssima, mas não há uma sinalização. Quem estiver atento, depois vai ver o teto da igreja, senão não tem, não existe. É uma igreja classificada como monumento nacional e é uma arquitetura belíssima, mas não há. Eu sou católica
E sempre que me desloco, se tiver uma igreja, eu gosto de passar. E eu não conhecia a igreja de São João, em Cacoaco, não é muito distante daqui. E eu fui fazer uma formação no Inforfib, cheguei cedo, eu disse, não, então, onde Elias a procura, de onde é que era a igreja de São João? É próximo do Inforfib. O Inforfib é um instituto que era das finanças, agora passou por uma peça. E não há sinalização, não há. Nós não temos. As administrações têm que ser responsabilizadas, agora é a administração do território, né, o Ministério, mas alguém tem que fazer essa sinalética à cidade, porque senão estamos a perder, às vezes, mesmo o turismo interno, porque alguém quer ir visitar enquanto espera alguma coisa. Se eu tiver ali algum letreiro a dizer que para curva direita está isso ou aquilo, ele vai. Mas estamos a falar em turismo sem as indicações, sem sabermos o que há, é complicado. Muito obrigada. Uma de palmas, por favor, pelas intervenções. Antes, uma informação agregacional, nós, principalmente os eleitores, precisamos fazer desinfecção constantemente, porque estamos a partilhar quase o microfone, então é sempre importante não perdermos de vista. Dizer também que estamos a ser suportados pelo Circuito Urbano 2000, que é organizador, que também ou seja, esta atividade está a ser organizada pela ONU Habitat. E também agradecer à administração do centro, a ONG Ascra, a Masterplan Atelier, a CNJ e a Digitechnology. As abordagens foram holísticas, muito ricas. Abrimos o painel com o Sr. Nelson Nascimento Kibuto, que, entre várias coisas, falou que precisamos conhecer melhor o nosso país para podermos revitalizar. Disse também que precisamos tirar melhor partido dos pontos turísticos do nosso país e convidou-nos a não nos confinarmos só na capital do país e olhar a Angola na sua plenitude. Depois fomos abrilhantados pela doutora Ângela, que falou do Museca como o verdadeiro patrimônio, falou também da diversificação, da valorização do patrimônio, olhar numa perspectiva mais inclusiva para fazer a correção das assimetrias sociais. Ainda falou da questão do roubo, não é, que sofremos por conta da escravatura, não é, e a única forma de fazermos a correção do nosso crescimento é tentar olharmos mais Angola numa plenitude e não olhar por tecidos. E, de regra geral, precisamos nós próprios tecer este rasgo que a escravatura fez conosco. E depois, a doutora Cecília Gurgel também nos abrilhantou ao falar das necessidades de se olhar no lado espiritual, no lado imaterial do patrimônio, não olharmos simplesmente nesta dimensão material, e também disse que precisamos urgentemente resgatar e preservar a dimensão espiritual. Ainda falou também da valorização das línguas e terminou dizendo que a tarefa da preservação do patrimônio cultural é de cada um de nós, não é uma tarefa institucionalizada para um ou outro segmento.
E depois fechamos com o Dr. Nkrumah Tuma, que falou da relevância dos patrimônios culturais e também falou sobre o sucesso da valorização do patrimônio passa pela valorização do próprio povo. Ainda rematou dizendo que precisamos olhar o turismo como uma fonte de rentabilização e, para tal, carece de grandes investimentos. Também falou sobre a consciência coletiva de um povo que pode definir a sua grandiosidade. Ainda fez algumas atualizações e nos elucidou da vantagem de atualização dos termos e, sobretudo, patentear aquilo que são as nossas criações, aquilo que são os nossos monumentos históricos. Então, este é o olhar que podemos apontar daquilo que se produziu no nosso painel. E eu gostava de direcionar algumas perguntas que eu vou anotando, começando com a doutora Ângela. Doutora Ângela, o MUSEC precisa respirar uma nova arquitetura? É taxativo ou precisamos de dar continuidade de uma arquitetura que já vem de há muito? Ou precisamos revitalizar o todo? Obrigado pela pergunta. O MUSEC, e isto é uma linguagem muito específica de quem é arquiteto. A cidade, a forma como ela se estrutura, é em si uma arquitetura. Mas quando nós falamos do MUSEC, nós temos que ver o MUSEC ao longo do tempo. Nós temos o MUSEC, que hoje é o imaginário, que é a antiga província do Reino do Ndongo. Esse MUSEC já não existe. Aquilo que nós conhecemos são as fronteiras, não é? Assim como já não existe o Reino do Congo, mas nós sabemos quais eram as fronteiras do Reino do Congo. Então nós temos esse MUSEC imaginário. Depois nós temos o MUSEC, que era o MUSEC da época colonial e da época colonial, que eram só 20. Na altura da independência de Angola, em toda a província de Luanda, só existiam 20 MUSECs. Catambor, Marçal, Rangel, Sambizanga, Golfe, portanto são 20. Calemba. E depois da independência, por causa da guerra, nós temos estes MUSECs que eram pequenos, de repente engrossaram. E então o MUSEC, aquele que vem da época colonial, ficou uma espécie de pescoço com colar, quer dizer, tem à volta muita coisa, né? E estas pessoas que densificaram o MUSEC antigo, hoje também fazem parte desse novo MUSEC. Mas muitas das vezes eles já não são ambundo, como por exemplo a população do MUSEC do Marçal era mesmo daqui, ambundo, desta região de Luanda, assim como a população do MUSEC do Sambizanga era Kikongo. Hoje em dia nós vamos ao MUSEC e desde chinês até maliano nós temos tudo, porque é uma população que aumentou, quer dizer, hoje nós temos MUSECs aqui na cidade de Luanda que tem 500 mil pessoas, né? E quando nós formos ver, se algum dia conseguirmos identificar todas elas, nós vamos ver que muitas delas já nem sequer pertencem à população original. Então nós temos primeiro que distinguir o que é este MUSEC que vem da época colonial. E isto é uma coisa que faz parte até do trabalho que eu desenvolvo como investigadora. Basta ir às plantas e nós sabemos muito bem onde é que está. E depois nós temos um outro MUSEC, um MUSEC novo, não é? Já da época do país independente, que muitas das vezes nem sequer tem qualidade do ponto de vista urbano e que precisa de uma intervenção muito especial e às vezes até tem mesmo que ser destruído para que se construa alguma coisa com qualidade. Mas esse MUSEC que precisa de ser destruído não é o MUSEC antigo, nem pensar. Quando nós temos que distinguir bem aquilo que era o antigo Marçal
e aquilo que passou a ser a densificação do Marçal. São coisas diferentes, ok? Então, sem sombra de dúvidas, é muito importante reabilitar o antigo MUSEC, ok? E transformar o novo MUSEC, certo? Esta é uma primeira etapa. A segunda etapa é valorizar os espaços sociais que existem no MUSEC, que é um segundo aspecto. Por exemplo, há bocado quando eu falava de se fazer um parque, né, que fosse o Parque da Mulemba ou a Xangola, eu estou a falar sério. Não, estou mesmo. É preciso existirem operações urbanísticas que valorizem o património. Qual é a melhor forma de valorizar a Mulemba ou a Xangola? Alguém tem aqui uma ideia? Eu tenho, duas até, né? Mas é necessário que estas operações urbanísticas aconteçam para valorizar. O melhor exemplo que eu vos posso dar é um exemplo de brincadeira, mas quando nos dói um dente, o que é que nós fazemos? Logo é o dentista, logo. Agora imaginem se vocês chegam ao dentista e o dentista diz, olha, este seu dente, vamos arrancar esse seu dente e eu vou colocar um dente de cão. Porque o dente de cão é mais forte, quer dizer, vai lhe ajudar a trincar melhor a carne. O que é que vocês vão dizer? Vocês vão dizer, não, nem pensar. O senhor limpe bem o dente, põe um chumbo, porque eu tenho que ficar com este dente, que é o dente que cabe na minha boca. Porque o dente de cão pode ser muito bom, mas é na boca do cão, não é na minha. Fiz-me entender, então, quando nós olhamos para o nosso património, e isto aqui onde nós estamos, eu não estou a ver na cidade de Luanda um património com mais valor do que a Mulemba ou a Xangola. Mas, no entanto, a Fortaleza de São Miguel ou o Banco Nacional de Angola tem muito mais importância do ponto urbanístico do que este. Por quê? Lá está. Está no MUSEC, está na Terra dos Pretos, está lá, não, ali é só por assim uma grada à volta e já está, é suficiente. Nem pensar. Eu gostaria muito que as próximas fotografias de Angola, da cidade de Luanda, ao invés de ter o Banco Nacional de Angola, tivessem a Mulemba ou a Xangola. Isso é ou não é um desafio? Pois. Só que para fazer isso, do ponto de vista urbanístico, o Caína, o Vemba, nós sabemos muito bem como é que isso se faz. É planta, é desenho, é reestruturar, quer dizer, e isto são processos que têm a ver com o ordenamento do território, com o Instituto Nacional do Urbanismo, com a administração municipal, quer dizer, são hoje operações urbanísticas que custam muito dinheiro, muito barulho. Vocês imaginem só o que é desapropriar estes terrenos todos que estão aqui para fazer o Parque da Mulemba. Dia seguinte aparecemos todos no telejornal, porque se... Mas o objetivo é outro, o objetivo é o valor da terra, né? Uma das coisas que eu dei conta aqui, eu já não vim cá há muito tempo, ok, my bad, mas eu estou chocada com o corte das árvores. Tradicionalmente não se cortam as árvores sagradas, nem pensar. Como é que alguém cortou esta árvore? Como? Né? É por quê? Porque até mesmo nós já não sabemos que não se podem cortar as árvores. Mas experimentem só cortar a Yala lá em Banzacol, surra! Quando caiu o galho, reuniram os mais velhos. Aquilo saiu no telejornal, não sei se vocês viram, né? Aquela sacralidade que em Banzacongo dão àquela árvore é a mesma que a Mulemba tem. Mas onde é que estão as pessoas para valorizar isso aqui? Para contar essa história? Aqui onde está este resort o Axangola, o dono não pode me ouvir, mas devia ser a Casa de Cultura o Axangola. Devia ser quase uma espécie de museu, né? As pessoas deviam entrar lá a ver. Portanto, há muitas coisas para fazer e esta reabilitação do MUSEC não é no sentido de nós primeiro estudarmos, sabermos o que é que nós temos que melhorar e ir diretamente lá, limpamente, pôr um chumbo, quer dizer, tratar, não é?
Então há muita coisa para fazer e acredito sinceramente na requalificação dos espaços dos museques antigos, porque é a partir desta requalificação que se vai conseguir perceber o valor daquele território. Ok? Obrigada. Ok, muito obrigado. Uma salva de palmas, por favor. Para a doutora Cecília, eu gostava de saber o que é que o Instituto Nacional de Patrimônio Cultural pode fazer pelas periferias, pelo MUSEC, ou seja, já existem projetos sólidos que sejam execuíveis, direcionados exclusivamente aos MUSECs, senão há pelo menos perspectiva de que tenhamos um projeto. O Instituto Patrimônio Cultural preserva as zonas históricas, portanto, vamos supor, aqui, né, vamos supor aqui o recinto da Mulemba Xangola. Nós temos que velar para que a administração ou os responsáveis, se houver alguém aqui a gerir este espaço, que possa gerir, e o que a arquiteta esteve a dizer, para não acontecer o que aconteceu, cortarem a árvore de qualquer forma, porque as árvores devem ser podadas e não cortadas. Cortar é em última instância, então nós temos que velar pelas políticas de preservação de todos os monumentos e sítios, e nesse caso, quando estamos a falar de museu, são as zonas históricas. Mas esse trabalho não é feito pelo Instituto Patrimônio Cultural, é feito pelas instituições vocacionadas, daí eu falar também na administração, e um dos grandes projetos que o Instituto pretende implementar é, por acaso, com a arquiteta, porque com a Universidade de Lusíada, mais propriamente o CEICA, que é o Centro de Investigação da Arquitetura, que já elaborou o projeto para a requalificação e valorização dos centros históricos. Nós, Instituto do Patrimônio Cultural, estamos preocupados, a nossa maior preocupação a seguir a Banza Congo, que é o município, o sítio histórico de Banza Congo, para a posterior, a nossa preocupação prende-se com o Cuito Guanaval. Sei que muita gente, o sítio da Batalha do Cuito Guanaval, Tunduolo, tanto que também sempre que estamos a falar nestes grandes projetos, isso engloba sempre um sítio, portanto envolve um perímetro em que estão vários monumentos, e aí casamos sempre o material com o imaterial, portanto o que existe na zona histórica a proteger ou a investigar. E para além destes grandes projetos do Instituto, temos a preservação da zona histórica do Ambris, na província do Bengo, porque aquilo é basicamente uma rua, mas que deve ser preservada. E se nós continuarmos a assistir o que assistimos em Luanda, vamos perder as grandes zonas históricas da maior parte das nossas províncias, que devem ser valorizadas. Devemos conhecer a nossa história. E aí sim, depois estaremos a falar de um turismo interno, porque fazer turismo interno só para ver as quedas de Calandula ou as quedas de Mocelés e ver as gravuras e pinturas rupestres de Chitunduolo, ou visitar as gravuras e pinturas do Ebo, não chega. Nós precisamos também de valorizar as zonas históricas, as cidades antigas. Portanto, nós temos, e vão-me desculpar, mas vou meter outra vez, quer para o Brasil, que a arquiteta disse, da Bahia, quer para a maior parte de nós conhece melhor Portugal. Nós, ao passearmos pelo Rocio, nós vemos monumentos históricos. A Praça do Comércio é um ex-libris quase de Portugal, porque temos os edifícios antigos muito bem preservados. E é isso que nós pretendemos fazer com Angola, não vamos dizer Luanda, com Angola,
preservarmos a história. Muitas das vezes, eu ouvi várias vezes as pessoas a dizerem, é arquitetura do tempo colonial. Quem construiu foram os nossos avós. E muitas das vezes, porque se o rei de Banza Congo, o príncipe, já estudou fora, nós tínhamos mais nossos irmãos que estudaram. Não soubemos até que ponto havia ali arquitetos angolanos a construírem muitos dos nossos, que hoje nós consideramos edifícios, que nós os consideramos monumentos nacionais. E então é preciso valorizarmos as zonas históricas, é preciso valorizar os edifícios, quer pela arquitetura, quer pela história, quer por todos os elementos que fazem com que algumas zonas, e estou lembrada de Moçambique, a arquiteta depois vai ajudar, mas nós temos cidades que devem ser preservadas porque são belíssimas. Eu estive no Mochico e eu fiquei, quer com Luena, quer com Luau, quer dizer, aquilo até faz como é que se diz, ter um bocadinho de nostalgia, um sentimento assim de perda, porque são cidades muito belas e que estão dá a impressão que estão abandonadas. E então é preciso reviver, é preciso falarmos com as pessoas, porque pode ser que ali haja cidadãos, moradores daquelas zonas, que até consigam recuperar aqueles edifícios. Agora, é preciso levar esse conhecimento, é preciso sensibilizar as pessoas, fazer o trabalho de sensibilização para que haja de facto preservação, que é o que nós já tivemos a dizer. Ok, muito obrigado. Ao doutor Nkrumah, depois vamos chegar. Ao doutor Nkrumah, nós gostávamos de saber, né, como é que se pode revitalizar as economias das comunidades no ponto de vista cultural, não é? Como podemos, no sentido de atrair, não é, ao turismo. Ok, obrigado. Primeiro gostaria de desenhar os 5 pontos que compõem a cadeia de valor do turismo. Isto apresentado pelo PRODES no programa de valorização e maximização do turismo a nível nacional. Eles definiram como, primeiro, passa por recursos turísticos, infraestruturas, superinfraestrutura, acolhimento e cultura, negócios e marketing. E a cultura, para mim, é o fundamental, não é? Ir do meu local, habitação. Alô? Sim, vou sair do meu local de habitação para ir para outro, visitar, tem que ter um fator cultural. Isso é muito, muito importante. Para termos uma noção, a China viu que gastava muito com o turismo. O que ela fez? A arquiteta está aqui, acho que sabe, fez a réplica das cidades europeias. Fez a réplica dos quadros europeus. Aquilo do chinês parece que não vê bem, assim, a tirar fotografias. Fizeram a réplica de tudo. Em Amsterdão, você quer ver a Torre Eiffel também, vai lá, vai ver. Em visitar isso, eles transformaram o turismo, né, de forma interna. No entanto, também podemos olhar hoje o turismo com as TICs. As TICs. Nesse exato momento, a maior rede hoteleira Neste exato momento, a maior rede hoteleira do mundo não possui nenhum hotel. How come? TICs. Estamos a falar das TICs. Tecnologia ligada ao turismo. A Airban, o que é que eles fazem? Você todo é um conjunto de indivíduos num determinado grupo digital,
onde estão cadastradas pessoas e alguém quer fazer turismo para uma determinada cidade, se lá tiver um indivíduo que é desse grupo, dessa rede social, vai, hospeda-se lá e é um custo irrisório. São todos cadastrados. Nesse exato momento é a maior rede hoteleira do mundo. É tal como o Uber, não tinha nem um veículo e é a maior rede de táxis. Porque era só um aplicativo. É necessário isso. Vamos supor aqui em Cacoaco ou em Luanda, eu quero viajar para a Malásia. A doutora disse que o marido é de Malásia, no entanto, não tem família. O Ministério precisava fazer um trabalho e a ajuda de custo nem cobrava a diária do hotel. Mas se eu tiver um aplicativo que tem cadastrado todos os hotéis, hospedarias da região e o preço atualizado, eu consigo ver. Também eu posso ver, se calhar eu posso não entrar nesse, mas posso cadastrar alguém no outro mais econômico. Ali você tem a TIC em sua casa, na sua mão, teu telemóvel, estás a agendar tudo. Você consegue ter, ok, eu quero ir visitar, vamos supor, eu nunca fui a Malásia, quero ir visitar lá as quedas, eu nem sei onde é que eu vou ficar, mas se eu tiver já como fazer agenda pelo meu telemóvel, ter noção, o hotel é o X, a diária é X, a alimentação, já tenho esse contato. A partir do meu telemóvel, tudo fica muito mais fácil. Tudo fica muito mais fácil. Temos o outro ponto, vou dar aqui o exemplo. Toda a gente consome a Red Bull, muita gente consome a Red Bull. Para termos noção, são 5 bilhões de latas vendidas ao ano. Quem desenvolveu? É uma bebida tradicional tailandesa que um austríaco olhou e transformou aquilo. Não é? Vamos transformar aquilo que nós temos de bom, vamos procurar aquilo que são bebidas, aquilo que são artes, valorização do próprio cultura, valorização dessas coisas, procurar e tornar isso rentável. Essa é a melhor forma. Temos aqui que cortar, né? Muito obrigado. Não deu para terminar, mas é o que eu posso contribuir. Obrigado. Muito obrigado pela explanação. Do Sr. Nelson, nós gostávamos de receber alguns conselhos para a nova geração de fotógrafos e pesquisadores. Não é? O que é que pode nos dizer em termos de passagem de conhecimento e da valorização da própria fotografia e pesquisa? Ok, mas antes quero fazer-lhe um reparo, que consiste no seguinte: no princípio observamos a norma do mais velho, agora no fim mandamos o mais velho para o espaço. Tá? Então eu não estou zangado. Bem, sobre conselho, eu quero dizer o seguinte: tudo isto passa necessariamente por uma mudança de mentalidade. Nós temos que começar a ser mais patriotas, temos que começar a ser um bocado mais curiosos, temos que perguntar mais para podermos aprender. Eu gosto da minha idade, porque tenho 65 anos, mas eu, depois deste lanche que vamos tomar aqui, e eu passar por ali tomar mais uma sopa não sei onde, e se estiver com saudades do meu pai, se eu encontrar a mesa, eu não vou fazer lugar, vou-me sentar ao lado dele. Sabem porquê? Porque enquanto eu estiver sentado ao lado do meu pai, vamos conversar. E eu hei de aprender sempre alguma coisa. Eu conheço Luanda, não é? Porque durante a minha juventude, a minha adolescência e juventude, e agora adulto, eu continuo a conversar com o meu pai. Sempre me aproximei dos mais velhos. Não sei se toda a gente sabe, mas o edifício onde está ali o BES, era o BES, agora é BES. Na baixa ali ao lado do cinema nacional, o edifício antigo, não a torre, o edifício antigo era um hotel.
Nem toda a gente sabe. Foi o meu pai, não é? Sempre que eu saio de Luanda, nada. Dizia eu gosto imenso de trocar impressões com os mais velhos do que eu. Eu relativamente aos jovens. É a posição. É a posição. Aqui, pois é, vejo dois problemas. Primeiro, os jovens não se aproximam dos adultos porque partem do princípio que eles não têm nada para transmitir, por um lado. E por outro lado, muitos adultos, e ao que me parece é uma boa parte deles, e se não mesmo a maior parte, diz que não tem tempo para aturar a miudagem. Uns e outros têm de mudar de mentalidade. Não há dinheiro, senhor, mas aquilo está ao nosso alcance, não é? É possível fazer. Aqui, não muito longe, o Observatório Astronómico, não sei se dizia o Observatório Astronómico, que antes era o João Capelo, não é? Está aqui bem perto, não é? Não me quero parecer que a juventude se tenha interessado em conhecer. Um bocado mais abaixo, há a famosa Fortaleza de São Pedro da Barra. Foi enforcada por um século novo, não é? Mas aquilo também está ocupado. Quando vem informação, para além da falta de informação, da existência daquele património, não é? Então temos todos nós mudar de mentalidade. Os jovens, os adolescentes, os pais, que têm que passar testemunho aos jovens. A autoridade local, não é? E finalmente a autoridade nacional, mas o governo, sei lá, as academias, nomeadamente os departamentos de arquitetura, às vezes é necessário chocar um bocado mais, e eu sei que a arquiteta Ângela tem peito para isso, já chocou, não é? E para Lucília, junte-se, e é necessário mesmo chocar, não é? Já se viu. Imagino que amanhã aqui. Amanhã haja um ritual qualquer, bem aquele dos nossos, começa a chuviscar e um cabo de estoura. Já imaginaram a calamidade? Então é necessário que se diga que essa sai daqui. Há confusão. É necessário lutar, não é? Então continua a lutar, eu aprecio a sua luta. Ali a doutora do património cultural, ali está bem acompanhada, digamos assim, e há outras estruturas cívicas da cidade de Luanda que também têm estado a fazer muito para esta cidade. E finalmente a mudança de mentalidade vai de facto mudar a postura de todos nós. Eu, enquanto escoteiro, não é? Numa atividade que houve aqui em Luanda, apercebi-me, e com muita tristeza, de que os meninos da cidade não conhecem o SEC, e a inversa também é verdadeira. Perdem-se.
Eu na família tenho sobrinhos que nasceram, cresceram e vivem no Mosseque, não é? Começaram a ter contato com a cidade aos 14 anos. É verdade. E nasceram em Luanda. Há meninos que nasceram no bairro Popular e nunca foram a Viana. E, no entanto, a distância não é longa. Isso é bizarro. É bizarro. Eu digo isto com muita tristeza. Já não estou a falar do interior do país. Mas já agora também, e já começaram a nascer meninos no Quilamba. O Quilamba já existe há sensivelmente 14 anos. Eles saem da escola, ou melhor, saem do Quilamba, vão para o colégio e depois acabou. Está tudo muito mal. Está tudo muito mal. Para finalizar, temos mesmo que todos mudar de mentalidade e os pais, os mais velhos, têm que passar mais informação. Muito obrigado. Ok, uma salva de palmas. Muito obrigada. Dizer que o Instituto do Património Cultural, basicamente nós fizemos a identificação do património. Precisamos de saber se de facto vale a pena classificar algum local, algum edifício como monumento nacional. A posterior da sua identificação é feito o inventário, todo o levantamento se for um edifício, as características arquitetônicas, a história do local, os grandes acontecimentos do edifício para se classificar. Depois da classificação, há a fixação da placa. Nesse caso, aqui me lembra, Xangola tem esta identificação. E depois a própria preservação, portanto, velar para que não se derrube ou que não se danifique o monumento, o sítio ou a zona histórica. Para além disso, nós fizemos algumas parcerias, e aí eu ter dito que estamos a trabalhar com o CEICA, o Centro de Estudos de Arquitetura, para a Universidade da Agostinho Neto, o Departamento da Arquitetura da Universidade Agostinho Neto, para a preservação de alguns monumentos e sítios, principalmente o edificado. Com as administrações municipais, que eles sim é que têm a responsabilidade de preservar os monumentos nacionais. Portanto, quando nos chega alguma informação de que há uma vandalização, nós, para além do Instituto, os governos das províncias têm que se responsabilizar para a salvaguarda do monumento, sítio ou zona histórica. Depois disso já não me recordo o que era. A questão do espaço é basicamente o que já respondi. É um conjunto, portanto, não é só o Instituto do Património Cultural ou o Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente que vela pela preservação, mas todos os munícipes e as administrações municipais. Para o caso, vou dar o exemplo de Banza Congo, há o Comitê de Gestão Participativa que tem que velar pela preservação dos sítios de Banza Congo. Portanto, quando está inscrito, é criado um comitê de gestão que vela pela gestão do sítio. Para os outros casos, nós vamos vendo com as administrações municipais como velar para que não se perca determinado monumento, sítio ou zona histórica. E temos também para o que é o caso do Ambris, as universidades a velar por essa preservação. Não sei se
Mas é depois as campanhas de sensibilização junto às escolas, há um projeto que realmente nunca mais aconteceu, que é da educação patrimonial, que nós temos feito com as escolas dos vários níveis de ensino. Ultimamente temos trabalhado mais com as universidades e principalmente com os departamentos de arquitetura. Mas é um trabalho de sensibilização que tem sido feito e que tem surtido efeitos. Nós estamos a prever retomar o projeto de classificação e identificação e a ação de sensibilização com os governos das províncias, porque houve muitas mudanças a nível do Ministério da Administração Pública, Ministério da Administração do Território e Reforma do Estado, e muitos dos nossos técnicos das províncias afetos à Direção Provincial da Cultura, eles foram agrupados, tanto agora gabinetes provinciais da cultura, turismo, para uns casos juventude e desportos, para outros ambiente, e então é preciso nós fazer novas ações de formação com os técnicos desses de gabinetes provinciais, de forma a falarmos todos a mesma linguagem da preservação e conservação dos monumentos e sítios, e vamos esperar sempre que a população seja informada. Os nossos órgãos de comunicação social devem fazer o mesmo trabalho. Há alguns anos a TPA tinha um programa que falava dos grandes pontos turísticos, que basicamente os pontos turísticos, muitos deles são patrimônio cultural, mas que não teve isso não por culpa do Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente, mas porque os nossos jornalistas às vezes não batem à nossa porta. Nós não conseguimos prestar informação precisa para que a população fosse informada que, por exemplo, as quedas de Calandula ou as quedas de Mocelejo são patrimônio cultural e porque elas têm, portanto, quando nós estamos a falar do patrimônio natural, elas tinham duas formas de gestão, quer o lado cultural e quer o ambiente. Agora já não se prende muito porque foi feita a fusão entre os ministérios e então, quando estamos a falar de pontos turísticos, estamos a falar de sítios históricos, estamos a falar de patrimônio cultural, estamos a falar também do ambiente. A preservação do ambiente é uma das grandes preocupações agora com a utilização dos sacos e do plástico. E então, neste caso, mesmo a própria biodiversidade, fez-me lembrar agora do projeto do Corredor do Kwanza, que é básica. O Corredor do Kwanza, estamos a falar quer do rio Kwanza e quer de todo o patrimônio à volta do rio. Por isso, este nosso projeto, o projeto do Corredor do Kwanza, não consegue, ou até o momento ainda não deu os grandes passos, porque nós tínhamos esse déficit de investigações, de investigadores para o lado da biodiversidade. Mas com a fusão acreditamos que podemos trabalhar e pedimos, já que estamos aqui, o apoio da população, porque quem conhecer alguma história que puder contar e documentar, nós agradecemos, porque o Instituto do Patrimônio Cultural por si só não pode fazer tudo, e então nós precisamos mesmo, a qualquer déficit, nós estamos abertos. O Instituto do Patrimônio Cultural
Funciona aqui na rua Major Canhangolo, ex-rua direita do Luanda, ou se quiserem, é a rua do Palácio de Ferro. Estamos abertos de segunda a sexta-feira, das 8 às 15 horas. Portanto, se não tiver a diretora, estão outros técnicos. Eu fiz-me acompanhar do Leonildo de Souza, que é o chefe do departamento. Leonildo, por favor. É o chefe do departamento do patrimônio imóvel, portanto, o edificado é com o Leonildo. Já é uma pessoa que responde bem pelo patrimônio edificado e não só, que nós ali depois temos que fazer, quase que nos desdobrarmos. Ele trabalhou muito bem quando foi de Banza Congo, teve várias vezes em Banza Congo, então é uma pessoa que pode ser, quem quiser contactar, se não tiver a diretora. Depois temos um colega, o Emanuel Caboclo, que é o diretor adjunto do Instituto, que responde por quase todas as áreas. Portanto, eu convido quem quiser saber mais do trabalho do Instituto, tiver alguma preocupação, pode passar, que nós estamos abertos para apoiar, ajudar. Obrigada. Ok. De igual modo, gostava de agradecer ao senhor Nelson do Nascimento Kibuto, jornalista, pesquisador, fotógrafo profissional. Gostava de pedir uma efusiva salva de palmas pela honrosa presença. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo por nos visitar. Muito obrigado.